orçamento, o Bolsonaro vetou e nós derrubamos o veto do Bolsonaro. Né? E isso é uma coisa que beneficia principalmente os mais pobres. Né? Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Você vai ficar assistindo vídeos sem ganhar nada em troca? Transforme o seu hobby em um negócio rentável no YouTube. Descubra como fazer isso pelo link na descrição. Mas antes, fique com o corte. Para que a gente tem um Brasil inteiro para reconstruir. Vocês estão com quantos anos? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27. 29. 27 e 29. Eu tô com 32, com carinha de 40. Mas eu acho que vocês é o seguinte, e vale a gente falar isso daqui. A gente passou por um momento no Brasil de altíssima polarização, Tá né? passando ainda, né? Então, tá passando, mas eu acho que diminuiu bem, se comparado ao que a gente viveu. Com certeza. Até pela questão do calendário eleitoral e tal. Esse momento de polarização, ele deixou em destaque um negócio muito claro, assim, pelo menos para mim. Que a política no Brasil, simplesmente hoje, da maneira como ela está desenhada, e eu acho que muita gente vai pensar dessa forma que eu estou falando, ela é desenhada de alguma forma sempre visando o interesse de um determinado grupo político. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele para frente, para trás, é um grupo político que está lá e aí os caras simplesmente vão para lá de alguma forma para trabalhar para esse grupo político específico. E eles acabam esquecendo pautas, acabam esquecendo que existe uma vida fora disso. A gente viu, sei lá, recentemente a polêmica lá do deputado Nicolas Ferreira, lá da peruca, que eu quero que vocês possam comentar isso, mas o meu ponto é o seguinte, independente de onde vocês estejam, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham, vocês não têm a mesma certeza que eu tenho que vocês estarão em grandes postos no futuro? Porque, sei lá, daqui a 20 anos, o Kim Kataguiri tem 49 anos, é isso? 49 anos. Se sobreviver, ou seja, um cara até lá, sim. absolutamente novo. Daqui a 20 anos você tem 40 e... 47, 49. 49 anos você, 47 anos ele. Vocês vão estar em algum lugar, certo? Eu tenho certeza absoluta, pelo talento que vocês têm, pela história, pela trajetória de cada um, pela coerência que vocês têm de alguma forma de pensar de um jeito, bater nessa tecla, vocês vão estar posicionados em algum lugar. E aí meu ponto é o seguinte, vocês não acham que hoje vocês poderiam dar um passo à frente na sociedade e mostrar que é possível, de alguma forma, esquerda e direita sentarem nesse país e pensar única e exclusivamente no mais pobre? Como é que vocês enxergam isso? Vocês estão lá no segundo mandato, vocês já passaram por essa experiência, vocês viram uma puta de uma polarização passando. Vocês acham que isso é possível mesmo no Brasil? Ou a gente vai ver somente os políticos pensando em agradar aquela sua determinada base, aquele seu grupo político? Por exemplo, estou falando muito, mas é só para finalizar. Quando eu me pego discutindo a peruca do Nicolas, eu me acho um retardado. Um debate muito pequeno. Juro por Deus, eu me acho um retardado quando eu me pego discutindo isso. Sabe por quê? Eu me acho um retardado porque hoje mais de 50% da população não tem esgoto na porta de casa. E os caras estão discutindo a peruca do Nicolas. E aí você vai me falar assim, mas Paulo, os caras estão discutindo. E aí é uma crítica a todo mundo que a gente tem que fazer. Porque isso aí dá audiência. Lógico. E voto. Discutir o saneamento básico não dá audiência. Mas a peruca dá. Vezes. A peruca dá audiência. É isso. Esse é o meu ponto. Como é que vocês enxergam isso? Se de uma vez por todas vocês acham que haverá essa possibilidade de vocês sentarem numa mesma mesa e pensar projetos independente de ideologia que façam sentido para o Brasil, como é que vocês enxergam essa atuação? Eu posso falar uma frase da deputada Duda Salabert e jogo para você responder primeiro? Sim, senhora. A deputada Duda Salabert é professora, uma das primeiras mulheres trans eleitas no Brasil e uma das pessoas mais sábias que eu conheço. E ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou, Tabata, querem que eu debata se a mulher trans vai usar banheiro XYZ. Eu quero debater banheiro. Quantas crianças não têm um banheiro digno na escola? Sabe, vamos debater saneamento básico. E eu acho muito legal que ela traz essa questão de, olha, tentam apequenar o debate. Tentam fazer o debate sobre a peruca do Nicolas. E eu acho que é grave o que ele fez, acho que a gente tem que falar sobre isso também. Mas o que ela, enquanto deputada mulher trans, quer debater é a qualidade da escola pública. É a falta do saneamento básico. Então, ela
que foi diretamente atacada por essa fala que, na minha opinião, e na da lei é criminosa, falou: quando a gente faz o debate pequeno, a gente deixa de fazer o debate grande. Então eu achei importante trazer isso, mas começa aí. Eu colocaria um travessão na sua fala, Qual? Paulo Matias, quando você disse, no nosso atual momento político, a gente vê os grupos de interesse político voltados para si próprios, autocentrados, etc. Quando não foi assim? Isso é Sérgio Buarque de Holanda, isso é a raiz patrimonialista do nosso país. Sempre foi o poder público, quem o detém pensa que é dele, e quem não o detém pensa que não, e quem de fato o detém, que é o povo, acha que é o político que tem. E quando o político vai lá asfaltar uma rua, inaugurar uma creche, inaugurar um hospital, o político, eu digo do poder legislativo principalmente, um deputado federal, por exemplo, ele acha, o eleitor, que aquele é o trabalho do deputado federal. Quando, na verdade, na maior parte das vezes, é o deputado vendendo o voto dele para o poder executivo reverter isso em emenda para sua base. Foi com o orçamento secreto do Bolsonaro, está sendo agora com os 42 bi do Lula. Então, eu acho que antes da gente... Bom, podemos ter um debate democrático entre direita e esquerda. Essa semana eu tive... Semana passada, tive missão oficial na Dinamarca, em Copenhague, conheci o parlamento, né? E aí, o presidente da Comissão de Indústria falou, que é do Partido Liberal, da coalizão, né, de direita que governa o país, falou, olha, esse aqui é meu amigo deputado comunista, mas ele é gente boa, a gente chegou num consenso aqui sobre propriedade intelectual e aprovamos a lei. Eu acho que antes da gente poder sentar direita e esquerda para debater país, a gente precisa ter direita e esquerda. Porque hoje a gente tem um sujeito que não se elege com base no seu posicionamento. Ele se elege com base na quantidade de dinheiro que ele leva para sua base eleitoral. Mas deixa eu só falar, posso só falar uma coisa para vocês? Eu tô diante aqui de 2 deputados que não dependeram nem do Lula nem do Bolsonaro para se eleger. Eu pelo menos penso assim. Tô diante aqui de 2 deputados que se elegeram por conta própria. Aqui não foi onda e tal. No início de 2018, lá na campanha, vocês podem ter se beneficiado de uma onda de renovação e tal. Mas eu penso muito que a reeleição, ela é como se fosse uma prova que você é testado, avaliado, e aí as pessoas falam, gostei, não gostei, e tchau. Vocês tiveram mais de 200 mil votos cada um, certo? Então, assim, eu tô falando aqui com 2 pessoas que não dependeram de absolutamente ninguém para se eleger, a não ser o trabalho de vocês. Meu ponto é, vocês que não dependem de ninguém, não podem iniciar um processo desse no Brasil? Posso pegar aqui da fala do Kim e chutar essa bola? Eu concordo quando o Kim traz que esse é um país patrimonialista. O que é isso? Pequenos grupos se organizam para capturar uma parcela do Estado. E eu acho que isso existe na esquerda e na direita. Estão ali para representar, para brigar pelo seu quinhão de um grupo muito específico. E eu concordo com o Kim que faz falta ao Brasil uma esquerda que de fato foque nos interesses difusos e uma direita que de fato foque nos interesses difusos, ou seja, uma esquerda que não esteja lá só para representar algumas corporações e uma direita que não esteja lá só para representar alguns setores privados. Agora, talvez onde vem o meu otimismo, que eu acho que as coisas estão mudando, e falo do nosso exemplo, é que antigamente seria praticamente impossível alguém sem padrinho político, sem ser de família X, chegar na política. E eu acho que isso começa a mudar quando o povo está mais representado. Eu falo tanto da importância de você eleger mais mulheres, negros, periféricos, porque isso é o povo brasileiro. Se você tira uma foto do Congresso e é todo mundo igual, todo mundo se conhece do clube, essas pessoas não conhecem a dor de uma menina que falta aula porque não tem absorvente. E aí, falando da minha eleição e te respondendo, eu fui uma das poucas pessoas, dos mais votados de 18, que conseguiu aumentar a votação. E eu sinceramente acho que isso tem a ver com um trabalho que a população sente. Então, sou atacada pela esquerda e direita, Kim também, acho que a gente compartilha Vocês são muito atacados, eu vejo. Mas muito. Comunista e a Faria Limer. É isso. A Faria Limer é bem leve, né? Mas só para encerrar aqui o assunto, então o que eu vejo é por que as pessoas votaram em mim e eu aumentei minha votação especialmente no extremo sul e extremo leste da cidade. Porque as pessoas têm uma inclinação social, quem vota em mim, mas elas queriam saber do que eu fiz para as escolas terem absorvente, do que eu fiz para a gente expandir o saneamento básico. Então, na ponta, a vida é muito real para você se importar com Twitter, direita e esquerda. E eu vejo a saída por aí. Eu acho que a gente começa a sentar e trabalhar junto quando a gente tiver um congresso que de fato representa o povo e não alguns clubinhos. E aí, isso vai forçar o dia a dia das pessoas a estar em disputa. Mas, Tabata, o meu ponto é o seguinte.
que vocês são diferentes, isso pra mim tá claro. Pra alguns que estão na militância, tal, vai dizer que é tudo comunista, aquele papo todo que eu e o Kim já vimos e já conhecemos. Eu sei que vocês são diferentes, eu sei que a história de vocês é diferente, eu sei que a ideologia de vocês é diferente. Isso tudo todo mundo já sabe, não só eu. O que a gente quer saber é o seguinte: quando que vocês vão sentar à mesa para fazer o negócio avançar? Mas, Paulo, isso já está acontecendo. Então, é isso que eu quero entender. Eu quero que vocês falem pra gente o seguinte: beleza, vocês são diferentes, beleza, vocês discordam, mas e aí? Depois disso, o que vocês estão fazendo? Eu vou trazer 2 exemplos e o Kim traz a visão dele. Educação. Educação nunca foi prioridade número 1 nesse país. O Kim fez um trabalho muito bacana à frente da Comissão de Educação. Quando eu entendi que eu iria presidir a bancada da educação, ele foi um dos primeiros nomes que eu listei. Eu preciso do Kim aqui me ajudando, assim como eu preciso da galera do PT, do PSOL, do MDB e por aí vai. Então, liguei, Kim, tá junto? E ele falou, cara, tamo, pela educação, vamos embora. E a gente vai ter que, enquanto bancada da educação, escolher temas prioritários que nos unam. E você tem várias votações que são muito concretas, marco legal de saneamento. Não uniu esquerda e direita, mas eu tenho certeza que o Kim votou a favor. Sim. Porque a gente tem cara, metade das pessoas não tem saneamento básico no Brasil. Então talvez não fique tão visível nesse momento de grande polarização. Mas enquanto a maioria dos parlamentares vão virar aí pra mim e falar, Tabata, eu concordo com você, mas eu não posso votar desse jeito porque meu grupo não entende. Aí o grupo é o grupo do Twitter, né? Você quer mandar a pessoa ir pra puta que pariu. Mas isso tem é 90%. Pessoas que, é isso, Tabata. já tem gente que tá falando, vou votar assim mesmo que seja impopular. O Kim teve coragem de combater a corrupção quando ela aconteceu com o Bolsonaro. Da mesma maneira que eu tive coragem de falar do caso do Juscelino agora. Então isso está acontecendo, só talvez não fique tão evidente, sabe? Esse que é o meu ponto. Eu trago outros 3 exemplos. Ano passado, né, eu passei essa semana a presidência da Comissão de Educação do deputado Moses e eu presidi a Comissão de Educação. Muito bem. 3 coisas que eu pautei, que eu concordei, que a Tabata votou a favor. Primeiro, busca ativa, que é quando o diretor, o professor vai descobrir por que o aluno tá faltando. Faltou uma vez, tá? Liga, pô, tá acontecendo alguma coisa e tal. Faltou mais uma vez, pô, talvez seja a hora de agir junto com o CRAS, com o Centro de Referência e Assistência Social, para saber se tem um caso de alcoolismo, de violência doméstica, se tá faltando comida, se tá precisando de uma medida protetiva. Votamos juntos e votamos a favor e aprovamos, né? Outras 2 coisas. Reajuste de merenda escolar. Né, pautei na Comissão de Educação, Tabata votou a favor, reajuste de bolsa permanência para os alunos mais pobres das universidades e para os pesquisadores, pautei na Comissão de Educação, a Tabata votou a favor, depois defendi o destaque na Comissão Mista de Orçamento, o Bolsonaro vetou e nós derrubamos o veto do Bolsonaro. Né? E isso é uma coisa que beneficia principalmente os mais pobres. Né? Ou seja, está acontecendo. Acontece, só que é minoritário. Exatamente, nós não estamos na oligarquia que comanda. Tem que eleger mais gente. Beleza, tem que eleger mais gente, mas aí que tá. Eu, pelo menos hoje, não interpreto a política como esquerda e direita. Eu interpreto a política como aqueles que querem se perpetuar daqueles que de alguma forma querem fazer alguma coisa de diferente na vida das pessoas. Para mim tá claro isso. Não tem esquerda e direita no Brasil. Achar que tem assim, só que o debate majoritário é muito frágil. É a galera que tá lá para pegar tem dinheiro, poder. E direita no Twitter. Só que é pequeno. No Twitter, no Instagram, na rede social tem direita e esquerda. Quando você vai ver lá, tá todo mundo aumentando o salário, tá todo mundo com privilégio, tá todo mundo Tem uma coisa assim, que eu falei para um jornalista ontem. Infelizmente é assim. Pauta de combate à corrupção. Quem que vota? Novo, PSOL, eu, Kim, o Rigoni votava junto. E é isso. Votar contra o aumento do salário de deputado. A gente votou contra. Mas essas as pessoas não têm. Que é o que eu falo. O grosso ali é quem tá querendo pegar para si o poder. Sim. E quem não tá. Mas tem diferença esquerda e direita, importa. É só que ela é pequenininha no debate do Congresso. E eu discordo de você, Paulo, quando você diz que tem esquerda e direita no Twitter, tem esquerda e direita no Instagram. Eu acho que assim, doutrinariamente falando, o sujeito que realmente entende o que é esquerda e o que é direita, não tá no Twitter, não tá no Instagram. Beleza. É limitadíssimo. Mas tá falando com 5 pessoas. Isso. Perfeitamente. No número muito... É o José, a Maria, o Antônio, a Fátima e o Bernardo. Muita gente me marca no Instagram e fala, meus políticos favoritos são você e o Kim. Eu fico, tipo, cara, a gente é muito diferente. Mas talvez a pessoa tenha essa impressão de, cara, eles não estão lá pra roubar, eles estão lá pra lutar com visões diferentes
Eu entendo Uma isso. dúvida. Mas existe. Não, eu acho que vale fazer essa complementação do Kim, porque doutrinariamente existe. É que eu estou pegando simplesmente uma visão prática da política nacional. Se você entrar lá no Congresso Nacional, Dia a dia, né? eu, pelo menos, acho que vocês não lidam com esquerda e direita ali. Esse é o meu ponto. Você pode... A gente não. Às virar vezes, com- Mas às é vezes poucas sim. vezes. Tem Então, gente que pouquíssimas debate, vezes. sim. Tem gente com Tem. conteúdo e tem gente que debate, mas é minoria.